Olá, amigos. É um prazer imenso estar falando com cada um de vocês. E também é uma satisfação tê-los aqui na nossa casa. E nós vamos falar com vocês hoje sobre o poder do pensamento. E nós devemos analisar o seguinte: que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e depois se transforma em comportamentos e atitudes, inicia-se no nosso mundo mental, inicia-se no nosso pensamento. Então, se nós plantamos pensamentos, com certeza vamos colher uma ação, porque na realidade o nosso pensamento constrói o nosso mundo. Então nós precisamos prestar atenção no que nós pensamos, estarmos conscientes do que é que nós estamos levando o nosso pensamento, para onde é que o nosso pensamento está sendo conduzido, e nós devemos ter cuidado, já que nós acabamos de dizer que se o pensamento constrói o nosso mundo, nós temos que estar com a atenção voltada para os nossos pensamentos. Por quê? Através de pensamentos insistentes, quando nós temos um pensamento e esse pensamento se repete insistentemente, nós atraímos aquilo que nós estamos pensando pela lei da atração. Então nós temos que ter essa atenção, esse cuidado e esse comprometimento conosco mesmo. Por quê? Tem uma palavra de Jesus, tem uma ideia de Jesus, né, que ele nos deixou no Evangelho, que é muito importante quando nós estivermos falando ou pensando no pensamento. Jesus assim nos disse: tudo que ligares na terra também será ligado no céu. Então, concluindo, o nosso pensamento é a nossa antena parabólica. Se nós estivermos pensando no bem, nós vamos atrair quem está nessa faixa mental do bem. Se nós estivermos pensando no mal, também atrairemos pessoas, espíritos, situações, acontecimentos do mal. Então, nosso pensamento, se ele for repetidamente e insistido naquele pensamento, nós vamos estar tendo esse resultado dessas atrações. Porque quem pensa no bem, ele colhe paz, luz, harmonia. Mas quando o nosso pensamento está coberto de raiva, de ciúmes, de inveja, de maldade, com certeza nós teremos como resultado somente sombra e escuridão. Então, meus amigos, vigiem seus pensamentos, porque nós precisamos, para controlar a nossa vida, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque são eles que traçam toda a rota das nossas escolhas. Então mude de pensamento, assuma o controle da sua vida através do controle dos pensamentos. Mas, Jô, isso é difícil? Isso é complicado? Se a gente pensar que mudança não é difícil, mas ela precisa, para qualquer mudança, o nosso empenho, o nosso comprometimento e a nossa dedicação. Então tudo se torna possível. Então mude seus pensamentos. Quando você estiver vigiando e observar que tem um pensamento negativo, você deve imediatamente trocar por lembranças felizes. Traga à sua mente aquelas recordações boas, do dia que você fez a sua primeira viagem, o momento em que você recebeu a notícia que estava esperando um bebê, ou quando, na ocasião do seu casamento, ou quando os seus pais fizeram bodas e você participou dessa festa. Então substitua todos os pensamentos negativos por lembranças felizes, lembranças que realmente lhe tragam felicidades, alegria e prazer. Outro momento também, quando você percebe, porque você está no controle direto do seu pensamento, e vê que esse pensamento negativo está persistindo.
Você tem que distrair a sua mente. E uma grande sugestão para distrair a nossa mente é nós começarmos a orar. Faça da oração o seu aliado. Faça da oração o seu companheiro, a sua companhia de todos os momentos do dia a dia. Porque quando vem um pensamento ruim, você começa a orar. Faça da sua oração um mantra. Esse mantra faz com que você fique mais calmo e vai distraindo a sua mente, vai distraindo e deixando que os pensamentos ruins, os pensamentos negativos saiam da sua mente. E por último, quando você tiver também viu que a conotação do seu pensamento não é tão boa e também esse pensamento vai te deixar infeliz, ou uma recordação que vai te deixar infeliz, você faz o seguinte: para que a recordação e a lembrança também saia do seu pensamento, comece a fazer uma leitura benéfica, uma leitura edificante, uma leitura proveitosa, uma leitura que realmente faça você pensar no bem e estar envolvida com o bem. E se o seu comentário, que está lá na sua cabeça, na sua mente, também te deixar infeliz, se cale, se proponha a se calar. Então, mude mesmo. Fique atento nos seus pensamentos, veja que com essas pequenas mudanças que nós acabamos de falar agora, você vai construindo tudo que você possa ter e estar sempre valorizando aquilo que você tem de bem, aquilo que você tem de bom. Porque o importante para todos nós é aquilo que nós somos, não somente aquilo que nós temos. Aquilo que nós temos tem uma importância, mas o que nós somos. E meus amigos, meus companheiros, vejam sempre que se estivermos no momento bom ou no momento não tão bom quanto, vigiemos sempre os nossos pensamentos. Com dedicação conseguiremos mudar toda essa atmosfera e esse clima que os pensamentos faz com que nós entremos. E acredite, se nós temos um Deus justo e bom, tudo está certo como está, para você e para todos nós. É com prazer, com alegria, que nós fizemos essa pequena introdução e o Roosevelt vai estar dando a continuidade para falar para nós o poder dos pensamentos. Então, aproveitem e reflitam o quanto que o pensamento pode interferir em nossas vidas. Roosevelt? Olá, meus amigos, tudo bem? Fica o nosso inicial desejo para que sim. E dando continuidade a esta introdução, a esta reflexão sobre pensamento, nós damos sequência fazendo, na verdade, uma avaliação muito interessante de que pensamento é a origem de absolutamente tudo, de todas as coisas. É como se fosse o berço das nossas realizações. Tudo que existe na vida material começou antes sendo construído através do pensamento. Então, sempre que nós falamos em pensamento, falamos de vida. Vida que se projeta de dentro para fora. Muito bem. Seguindo esta linha de raciocínio, nós começamos a perceber coisas importantes. Por exemplo, toda a doutrina espírita, todos os espíritos nobres e que nós reconhecemos, sem exceção, falam, indicam e nos pedem para prestar atenção em como está a nossa estrutura íntima, a nossa condição mental, a nossa maneira de pensar. Sem nenhuma dúvida, isso é uma palavra comum a todos eles. E por que eles estão o tempo todo nos indicando que venhamos a tomar atenção com os nossos pensamentos? Porque o pensamento ele se irradia de dentro para fora e é tão natural que é muito comum que as pessoas que tenham pensamentos perturbados não percebam que a origem da sua perturbação está no mundo mental.
uma criatura perturbada, atormentada, ela procura naturalmente, porque é um impulso humano, a causa da própria perturbação nas coisas à volta. Eu estou perturbado, mas é o governo, é a família, é o filho, é o marido, é a esposa, é a situação do país, é o Covid-19, e aí nunca somos nós. E por isso que falar do pensamento é algo muito importante, porque na verdade todas essas outras questões são secundárias. A origem vai estar sempre no mundo mental. E a pergunta seria até contrária. Por que eu atraí todas essas situações? Por que eu atraí à volta de mim criaturas tão perturbadas? Será que não existe uma similitude com aquilo que está dentro de mim? Então, quando nós falamos dos problemas à nossa volta, nós estamos falando de efeitos. Quando nós falamos de pensamento, nós estamos falando de causa. É uma outra questão. Então, qual é a nossa preocupação? Arrumar a causa ou o efeito? Evidentemente, para todos que conseguem pensar com o mínimo de clareza, sabem que o nosso foco, o nosso objetivo é arrumar, é consertar, é evangelizar, moralizar todas as causas, que o próprio nome já diz. Mudou a causa, o efeito é outro. Mudou a causa, a consequência é outra. Então, o pensamento é o elemento causal. É onde tudo tem início, onde tudo se inicia. Aprofundando um pouco mais a nossa reflexão. E para que os amigos consigam entender por que é que nós somos resultado do que nós pensamos e por que é difícil entender, eu vou lhes dizer um conto, falar uma passagem. Então ditam as filosofias árabes que havia um grande mercador e ele tinha que fazer uma mudança. Ele morava num determinado lugar e ia mudar para um outro lado do deserto. E como todos sabem, lá eles andam de camelos, por causa da areia. Muito bem, chegou o dia da mudança, esse comerciante pegou o seu camelo e foi colocando coisas. Amarrou balde cheio de roupa de um lado, amarrou alguns outros caixotes cheios dos seus pertences e foi pondo coisa. Quando o camelo estava lotado, não cabia mais nada no camelo, ele começou a ir embora. Indo embora, ele lembrou que quando ele era criança, o pai dele lhe deu uma pena de ganso. E todo mundo sabe que ali não é lugar de ganso. Então, para eles era uma coisa rara. O pai trouxe de uma viagem, de um outro lugar, e aquilo já estava com ele há mais de várias décadas, e ele não podia ir e largar a pena. Voltou num lugar secreto, ele abriu ali e pegou a pena, que tinha um valor sentimental que seu pai houvera dado. Aí ele vem, pega a pena, põe no camelo. Quando ele põe a pena no camelo, o camelo desaba. Não aguentou o peso. E aí ele conclui assim: que camelo fraco, não aguentou com uma pena. Exatamente. Então, na verdade, o que o camelo não aguentou não foi a pena. É todo o restante que estava lá. Então, às vezes você viu, mas um pensamento só vai estragar meu dia, vai me gerar estados de perturbação. Um pensamento só, ele vai introduzir em mim doenças. Não é um pensamento só. Porque os pensamentos vão se acumulando. O pensamento não é algo abstrato que inexiste. Nós temos pensamentos continuados de perturbação, de maledicência, pensamentos continuados de pessimismo, de tristeza. Eles são acumulativos. Então ele vai acumulando, até que chega um dia que nós chamamos derradeiramente de o dia D, ou a gota d'água. É uma coisinha de nada que gera uma catástrofe. E alguém diria, só por causa disso? Não. É também por isso. É acumulando isso. É mais por isso. Então é fundamental entender que os nossos pensamentos não são jogados ao léu. E eles sempre estabelecem conexões entre nós e outras criaturas. Fazendo uma outra vertente do assunto ainda, pensamento,
é que se os pensamentos se irradiam a toda parte, eles, por uma questão natural, independente de uma visão espírita, mas uma questão lógica, né, e científica, eles acabam sendo atraídos ou levados a elementos que são proporcionais. Pensamentos de paz são absorvidos por seres de paz. Pensamentos de perturbação estabelecem entre nós e eles também linhames de perturbação. Assim, avaliando o nosso mundo mental, nós teríamos, sobre uma outra vertente, uma visão muito clara da realidade espiritual que está conosco. Quem nos acompanha na verdade? Agora, alguém poderia dizer assim, não, mas eu falo muito dos bons espíritos, eu leio muitos livros, tudo bem, tudo isso é legal. Mas o idioma que os espíritos utilizam é o pensamento. Então, se nós falamos bonitinho, se nós temos palavras doces, se nós temos tudo certinho aqui para todo mundo ver, mas se o pensamento estiver perturbado, para os espíritos, o que vale é o pensamento. Seria o idioma mais legítimo, aquele que sai da nossa essência, que nós não podemos fraudar, enganar, nós não temos como alterar. Então, desta forma, eles preferem de nós não observar o que nós falamos, mas observar o que nós pensamos. Isso se irradia por toda parte. É por essa razão. Ela se irradia, a palavra, o termo irradiar, também nos traz algo importante. O que significa irradiar? Basta lembrar no Sol, que ele se irradia por toda parte. O nosso pensamento também se irradia por toda parte. Isso significa o quê? Que pensamentos positivos podem se unir a outros pensamentos positivos, nobres, de esferas incontáveis. É assim que as pessoas que aprenderam a domar o próprio pensamento vão ficando cada vez melhores, porque vão se unindo a outros pensamentos também nobres. No entanto, é por essa mesma razão que pensamentos perturbados induzem as pessoas a serem mais perturbadas, porque eles vão irradiando da mesma forma, mas estabelecendo ligações, comunicações com seres que vibram dentro da mesma ordem, ou seja, também estão absolutamente perturbados. Isso é muito individual. Então nós podemos ter pessoas que fisicamente estão próximas, mas pela opção mental, pela educação mental, pelo maior ou menor esforço que fizeram em domar os próprios pensamentos, uma estabelece ligações espirituais de nobreza e outros de profunda perturbação. Agora imaginamos o que representa de adversidade pegar essas duas criaturas tão distintas, com pensamentos tão distintos e colocar para viver juntas. E aí está a fonte de muitos desentendimentos. Porque aquele que é com os pensamentos enobrecidos, inspirados por criaturas também enobrecidas, fazem isso naturalmente e na certeza de que estão certos, porque é o óbvio para ele. Mas aqueles seres perturbados, ligados a outros seres também perturbados, quando se comportam de maneira perturbada, têm certeza de que estão fazendo o que é certo, porque para ele a realidade mental dele é essa outra. Por essa razão que a velha proposta já citada anteriormente aqui pela Jô, do orai, vigiai. E vigiar por quê? Porque se você não vigiar, você pode, na melhor das intenções, estar estabelecendo ligações com criaturas profundamente torpes e infelizes. Porque é um processo absolutamente automático. Então nós conhecemos pessoas boas, bem intencionadas, mal educadas mentalmente e dessa forma ligadas a constantes processos obsessivos e auto-obsessivos. Então o pensamento é absolutamente tudo. Chego a dizer mais, que muitas vezes
Quando nós vamos para a instituição espírita, no nosso caso, mas cada qual vai para suas organizações religiosas, cultos e igrejas buscar apoio, quando nós chegamos nessas instituições e encontramos ali todo o alicerce, a orientação que nós precisamos, se o pensamento estiver perturbado e não houver de nossa parte disponibilidade em alterar isso, em reconhecer isso, em alterar toda a nossa estrutura íntima, nem mesmo as instituições religiosas poderão nos ajudar. Nem mesmo elas poderão nos atender. Porque eles vão estar falando de uma coisa e nós pensando em outras. Aí acontecem manifestações orais, eles começam a fazer a divulgação do Evangelho, palestras ótimas e o pensamento nosso em outro lugar. Aí nós vamos para o passe. Vamos tomar o passe, aquele monte de eflúvios positivos, salutares, nos banham e o nosso pensamento ancorado em outro lugar. Conclusão, perdemos tempo. Somente isso e mais nada. É desta forma que nós somos impulsionados a compreender, impulsionados a entender que o pensamento é sempre a origem de absolutamente tudo e de todas as coisas. Partindo disso, e tentando fazer com que a mensagem fique clara a todos aqueles que nos ouvem, algo ainda especial e que didaticamente pode facilitar o entendimento do pensamento sob o ponto de vista prático. É imaginar o nosso mundo mental como sendo um grande rádio. Eu sei que rádio, para os mais jovens, é uma coisa que é muito diferente do que era o rádio para as pessoas da minha idade antes disso, né? Que como que era o rádio? Era uma caixa ali que você vai virando, não era nada digital, então você vai procurando sintonia. Então você tem a AM, você tem a FM, e dentro de cada uma dessas faixas, várias rádios que sintonizam mais ou menos melhor, dependendo frequência, aparelho, distância, uma porção de coisas assim. Então a gente ia procurando. A mesma coisa acontece com o pensamento. O tempo todo nós estamos sintonizando o nosso pensamento onde desejamos. Onde desejamos. Alguém diria, mas é onde a gente que escolhe onde vai sintonizar? Perfeitamente. E eu vou dar um exemplo para vocês que pode ilustrar com relativa facilidade isso. É o seguinte, atenção todo mundo que nos ouve. Exatamente agora, pense em melancia. Consegue pensar? Digo mais, não conseguimos nem deixar de pensar, porque só falar em melancia, ela simplesmente aparece na nossa cabeça. Só de falar em melancia, querendo ou não, ela se faz presente no nosso mundo mental, na nossa imaginação, no nosso mundo íntimo. Então, nós podemos pensar naquilo que desejamos. É assim que nós vamos educando o pensamento. Sintonizou em alguma faixa que é menos nobre, e o que é uma faixa menos nobre? São aquelas ligações que nós percebemos claramente que não vai trazer benefício nenhum. Começamos de repente a ter pensamentos de raiva, de tristeza, depressivos, de ódio, qualquer coisa que diminua a nossa estabilidade moral. Já sabemos que não é bom. É de nossa obrigação mudar a sintonia, deixar de pensar nisso e buscar uma outra faixa. Se fosse falando, nós diríamos mudar de assunto. Como é pensamento, nós vamos dizer mudar de pensamento. Você você percebe que você está com pensamentos de tristeza, abatimento, e começa a entender que assim como o rádio une muita gente, esse pensamento está te unindo a muitos outros pensamentos de tristeza, abatimento e dor. E que isso vai lhe causar problemas físicos e espirituais. Então, dito bom senso, que você, usando a sua força da vontade, vá mexendo no seu rádio mental, procurando sintonias melhores. E assim nós podemos nos sintonizar em várias questões, lembrando de coisas boas do passado, falando de coisas boas das outras pessoas, que sempre existe, valorizando aquilo que possuímos, pensando em planos do futuro, a infinidade de coisas.
Mas o mais importante disso tudo é essa consciência de que o pensamento obedece a cada um de nós e pode ser sintonizado onde quer que a gente venha desejar. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que seja refém do próprio pensamento. O que acontece muitas vezes é que de tanto pensar em alguma coisa, nós ficamos com o endereço psicológico dessa coisa. Então, sempre que o pensamento está vazio, sem ter um direcionamento, ele vai para onde? Para aquilo que nós costumeiramente já pensamos. É assim que os hipocondríacos estão sempre pensando em doenças. É assim que os avarentos estão sempre pensando que serão roubados. É assim que os violentos acabam sempre pensando em brigas. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? De tanto pensar em doença, os hipocondríacos acabam doentes. De tanto pensar que vão ser roubados, os avarentos são roubados. E de tanto pensar em violência, os violentos estão sempre em conflito, sempre em situações bélicas. E aí sabe o que a gente faz? Começamos a olhar para fora de nós, procurando a causa de tudo isso, sendo que a causa está dentro. É o nosso mundo mental, que vai exteriorizando, que vai aparecendo, que vai transformando de maneira real tudo aquilo que é íntimo. Aí alguém poderia contestar dizendo assim, mas Júlio, eu pensei numa coisa ruim hoje, mas hoje eu tive um bom dia. Mas depois de uma semana eu tive um dia ruim, então não tem ligação o que aconteceu de ruim com o pensamento. Tem sim. O que acontece é que nós vivemos uma dualidade. Nós estamos num mundo material, mas somos criaturas espirituais. Então, quando o pensamento está relacionado a questões espirituais, ele obedece uma lei de imediatismo entre causa e efeito. Quando o pensamento está ligado a uma questão material, ele sofre um efeito retardado. Demora um pouco, é o tempo que o pensamento vai se materializar. Então ele demora um tempo. Vou dar um exemplo. As ligações espirituais. Eu desejo mal para alguém, imediatamente eu fico triste. Eu desejo, eu aponto, eu falo mal de alguém e em poucos segundos a perturbação se instala em mim. Eu penso mal de alguém, desejo mal para alguém, falo mal de alguém e em poucos instantes a minha instabilidade de passividade, de saúde já está comprometida. Instantes depois. Agora, do ponto de vista físico, eu vou pensando em perturbação, pensando em perturbação, pensando em perturbação, esses pensamentos vão se aglomerando, vão saindo do universo psíquico, vão indo para o elemento material. Então eu penso durante 6 meses em estados de perturbação e esses 6 meses vão aparecer 6 meses para frente. É o espaço que toda essa situação espiritual vai se materializando. É por essa razão que eu posso falar mal de alguém agora e fisicamente não vai acontecer nada. Porque isso vai aglomerando, juntando, isso vai se unindo, até que em determinado ponto ele começa a se materializar. Por esta razão, mais uma vez, orar e vigiar. Se você está cometido por uma doença, uma perturbação material, não adianta olhar para o dia de hoje ou ontem e falar assim, mas hoje e ontem eu não falei mal de ninguém, não pensei mal de ninguém. É melhor estender esse espaço e fazer uma análise um pouco mais longa, entendendo que todo pensamento perturbado semeia em nós germes malsãos, que depois tem os tempos da germinação, tal qual acontece com qualquer pessoa que já fez uma horta. Depois de semeado, é só esperar que a planta venha. Depois do pensamento emitido, é só esperar que o resultado venha. Mas às vezes ele obedece o tempo necessário para que ele se desenvolva, solte as suas raízes, germine e finalmente surja como efeito da nossa escolha. Dito isso, a nossa orientação é muito clara.
aprender ao tempo todo, vigiar o próprio pensamento. Que nós estaremos vigiando as nossas estruturas mais íntimas, as nossas questões mais profundas. Aí fica a resposta, mas como é que nós vamos ter pensamento bons em mundos de provas e expiações? Que não é novidade para ninguém, que aqui a coisa é bem complexa. Nós somos todos seres que estamos aqui por uma causa já definida pelas obras basilares de Allan Kardec. Espiar os equívocos do passado, aprender normas de comportamentos mais moralizadas, nos elevar em moral e do ponto de vista espiritual rumo à evolução que nos é destinada, uma questão de coisas que geram dor, porque todo aprendizado gera dor quando os alunos são rebeldes. E, infelizmente, a maioria de nós é ainda aluno rebelde. Como manter pensamentos elevados passando por um mundo com tanta prova, expiação, obstáculo e dor? E é fácil entender isso. Quem de nós não conhece alguma pessoa, alguma senhora, alguma doente, que você vai visitar lá no hospital ou numa cama de asilo, e quando você chega lá, você vai consolar ela, e quando você começa a conversar com ela, ela tem mais estrutura e está mais pacificada do que nós. Então a gente vai lá para atender as necessidades dela e saímos de lá melhores do que quando entramos, que ela está sofrendo, mas em paz, resignada, tranquila. Por essa razão que nós defendemos a ideia de que mesmo em situações tristes e torpes é possível manter o pensamento nobre, porque nós conhecemos pessoas que enfrentam doenças terminais e mesmo assim guardam uma postura estoica, reta. E onde está a base dessa retidão, senão na nossa estrutura íntima, na nossa estrutura mental? Assim como nós também conhecemos que pessoas pegam uma gripe, uma simples gripe, e transforma a vida de todos que estão à volta num profundo inferno. Eles estão, por qualquer doença que eles tenham, eles adoecem a casa inteira, a família inteira. E esses todos são exemplos que poderíamos dar inúmeros outros de pessoas que enfrentam dores profundas, angústias terríveis, mas por se manterem com pensamentos sediados no bem, elevados, vigiados, cultivados no bem, elas enfrentam essas dores, essas angústias, mas de maneira reta, de maneira estoica e de maneira nobre. E nós teríamos exemplos infinitos, onde muitas vezes nós nos projetamos que com problemas pequenos, menores, simples e o pior, naturais, porque são problemas que todo mundo passa ou vai passar, nós mergulhamos em estados de profunda perturbação, desequilíbrio e dor, por coisas absolutamente comuns àqueles que vivem em mundos como o nosso. Assim, estamos concluindo a nossa explanação, sempre com um especial desejo de que aqueles que nos ouvem consigam colher das nossas manifestações, que são resultado dos nossos estudos, algo que lhes possa sustentar a vida, sustentar a moral. Sendo o pensamento a origem de tudo, fica o meu desejo de que esses mesmos pensamentos sejam agora aclarificados, envolvidos, alimentados pelas nossas informações, que devem, repito, auxiliar para a construção de um mundo melhor para todos nós. Muito obrigado, até a próxima, e a Jo volta para fazer a conclusão desse nosso trabalho, desse nosso encontro virtual. Um abraço. Queridos, amados amigos, mais uma vez a gente fica grata pela oportunidade de podermos estarmos juntos, de podermos estar aí com vocês em cada lar, em cada sala, em cada ambiente. E foi com muita felicidade que nós recebemos cada um de vocês aqui no nosso seio da família, do nosso lar,
da nossa casa. Nós só temos a agradecer. Agradecer a sua atenção, a sua colaboração, o seu carinho. E nós precisamos agradecer a Jesus por essa oportunidade, por essa experiência que nós estamos tendo de vida, com grandes frutos que nós colhemos, com grandes resultados, com muito êxito e muito sucesso. Esse êxito e sucesso que nós nos referimos sempre está naquilo que nós somos e nos amigos, todos vocês, que nós conseguimos um dia tê-los dentro do nosso coração. Creiam, todos vocês, a cada um de vocês, que fique o nosso pedido, o nosso desejo de toda a proteção divina, e que vocês tenham muita saúde, muitas bênçãos, e nós dizemos a vocês que os nossos corações já os reconhecem como verdadeiros amigos, porque irmãos nós já somos, filhos do Deus Pai. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para cada um de vocês, e que Deus os acompanhe e que Jesus os abençoe sempre. Um grande abraço, e o meu, do Roosevelt também, o nosso beijo do coração, pro coração de cada um de vocês.